O mercado do futebol brasileiro está em polvorosa com rumores que circulam intensamente sobre a chegada de Mário Sérgio Santos Costa, o famoso Marinho, ao clube do Remo. Fontes não oficiais já comentam sobre negociações que estariam em estágio avançado, e a possibilidade de um investimento milionário para garantir a contratação do atacante tem movimentado torcedores e especialistas. Marinho, conhecido por sua velocidade, habilidade e faro de gol, seria uma adição impressionante para qualquer time, mas, se confirmada, sua chegada ao Remo representaria um passo gigantesco na estratégia do clube para reforçar seu ataque de forma agressiva e competitiva. Comentários de bastidores indicam que a diretoria do Remo estaria disposta a abrir os cofres e realizar um esforço financeiro sem precedentes, um movimento que poderia mudar completamente o cenário do futebol na região e atrair a atenção da mídia nacional. A expectativa é enorme, e a torcida, que já sonha com temporadas históricas, acompanha cada pequeno indício de confirmação como se fossem pistas de um grande enigma, enquanto os especialistas tentam decifrar se a negociação é real ou apenas um jogo de poder entre clubes. Enquanto isso, Marinho, que atualmente atua no Fortaleza, teria sido sondado por outros clubes de grande expressão, mas a possibilidade de migrar para o Remo teria gerado entusiasmo inusitado, não só pela importância do jogador, mas pelo fato de que a movimentação seria vista como ousada e estratégica. Rumores apontam que empresários do atacante estariam analisando cada detalhe da proposta azulina, incluindo aspectos financeiros, estruturais e até estratégicos relacionados à visibilidade que o jogador teria na temporada. A imprensa esportiva comenta sobre a dimensão que essa contratação poderia assumir, e não é difícil imaginar que, se concretizada, Marinho se tornaria o principal símbolo do novo projeto do Remo. A movimentação também teria repercussão sobre a dinâmica do elenco atual, pois a chegada de um jogador do calibre de Marinho poderia exigir ajustes táticos, mudanças de posições e até reformulações contratuais para acomodar talentos e expectativas. A especulação cresce a cada nova publicação, e é impossível ignorar que o futebol brasileiro está de olho nesse movimento que, embora ainda não oficial, carrega peso e significado enormes. As redes sociais, claro, se transformaram em verdadeiros tribunais da opinião pública. Torcedores e analistas discutem incessantemente, e cada post de bastidores é analisado como uma pista concreta sobre o futuro de Marinho. Há quem afirme que a negociação já estaria praticamente selada, enquanto outros alertam que ainda há barreiras legais e financeiras que precisam ser superadas antes de qualquer confirmação oficial. Essa dualidade cria um ambiente de expectativa intensa, alimentado por fontes anônimas e por rumores que se espalham em velocidade impressionante, transformando a contratação de Marinho em assunto central das conversas esportivas. A perspectiva de contar com um jogador de nível nacional, capaz de decidir partidas com velocidade e precisão, coloca o Remo em um patamar de destaque, e o simples boato já provoca reações que variam entre otimismo e cautela, uma mistura típica de grandes rumores no futebol. Os bastidores da negociação são descritos como movimentados, com encontros discretos e conversas que teriam ocorrido entre dirigentes do Remo e representantes de Marinho, indicando que o clube está disposto a investir pesado para conquistar um atacante de alto impacto. A especulação sugere valores milionários, algo que, se confirmado, poderia entrar para a história como uma das maiores movimentações financeiras do futebol local. A torcida, por sua vez, se envolve em debates acalorados, imaginando os possíveis cenários táticos e estratégicos com Marinho no ataque. Alguns sugerem que ele poderia ser o protagonista absoluto, enquanto outros alertam para a necessidade de equilíbrio e adaptação, pois a chegada de uma estrela sempre exige ajustes e planejamento cuidadoso para evitar conflitos ou desequilíbrios dentro do elenco. O clima de expectativa, portanto, é misto de euforia e ansiedade, com cada detalhe sendo interpretado como possível confirmação do grande rumor que circula. Especula-se ainda que a negociação envolveria não apenas salário e direitos econômicos, mas também bônus por desempenho, premiações especiais e condições específicas que poderiam beneficiar tanto o clube quanto o jogador. Isso indicaria que o Remo está disposto a pensar de forma estratégica, oferecendo mais do que apenas cifras, mas uma proposta completa que valorizasse o talento de Marinho e sua capacidade de atrair público e mídia. As consequências desse possível investimento vão além do campo, afetando patrocinadores, marketing e visibilidade do clube, algo que reforça a ideia de que a chegada do atacante poderia ser um marco histórico.
A imprensa esportiva observa cada passo, cada declaração e cada movimentação como evidências de um acordo iminente, enquanto a torcida mantém a esperança de ver um dos jogadores mais habilidosos do país vestindo azul e branco em breve. O próprio ambiente do futebol nacional parece reagir à especulação, com comentaristas e analistas discutindo o impacto que Marinho poderia ter no Remo, e a repercussão vai muito além da equipe. Clubes rivais estariam atentos, imaginando estratégias para lidar com a presença de um atacante de nível elevado. A movimentação cria um clima de antecipação, pois o futebol brasileiro valoriza histórias de ousadia e investimento, e a chegada de Marinho seria vista como uma jogada de mestre se tudo se concretizar. Entre declarações de dirigentes, rumores de bastidores e especulações de torcedores, o enredo se desenrola como uma trama envolvente, cheia de incertezas e possibilidades, deixando todos à beira da expectativa, aguardando a confirmação que poderia mudar a cara do Remo e, quem sabe, transformar a temporada em algo histórico para clube e jogador. A repercussão da possível chegada de Marinho ao Remo não se limita ao universo do futebol, ela se expande para a mídia, para patrocinadores e para o mercado de marketing esportivo, que observa atentamente cada detalhe. Rumores indicam que a diretoria estaria planejando campanhas publicitárias, ações de merchandising e eventos de lançamento caso a contratação seja oficializada. A perspectiva de contar com um jogador do calibre de Marinho implica não apenas em investimento financeiro, mas também em um planejamento estratégico profundo, visando maximizar visibilidade, engajamento de torcedores e retorno econômico. É possível que a chegada do atacante se transforme em um fenômeno midiático, gerando conteúdo exclusivo, entrevistas e ativações em redes sociais que movimentariam o clube de forma inédita. A especulação alimenta a imaginação de torcedores, que já começam a projetar gols, dribles e momentos decisivos, imaginando que Marinho poderia ser a peça fundamental para transformar o Remo em protagonista de competições regionais e nacionais. Além disso, a movimentação teria impacto direto sobre o elenco atual, pois a chegada de um atleta experiente como Marinho exigiria adaptações táticas, mudanças de posicionamento e, talvez, ajustes na hierarquia dentro do grupo. O treinador precisaria equilibrar o protagonismo do novo atacante com a manutenção da coesão do time, algo que sempre gera debates e análises profundas nos bastidores. A especulação sugere que Marinho poderia atuar como referência no ataque, mas também se encaixar em dinâmicas que valorizem jovens talentos, criando um equilíbrio entre experiência e renovação. Cada detalhe da negociação, cada rumor e cada informação vazada para a imprensa é interpretada como pista de que o Remo estaria realmente disposto a transformar essa contratação em realidade, e isso aumenta ainda mais a expectativa entre torcedores, jornalistas e especialistas em futebol. A dimensão financeira da suposta negociação também desperta interesse de investidores e patrocinadores, que enxergam na contratação de Marinho uma oportunidade de associar suas marcas a um projeto de visibilidade nacional. Rumores indicam que o clube estaria negociando não apenas salário milionário para o jogador, mas também incentivos, bônus por metas e contrapartidas estratégicas que valorizassem o investimento de todas as partes. Isso reforça a ideia de que, se concretizada, a contratação poderia ser um marco histórico para o Remo, elevando sua capacidade de negociação e mostrando que o clube está disposto a usar para se consolidar como protagonista no cenário do futebol brasileiro. O simples boato já provoca debates em programas esportivos, redes sociais e rodas de torcedores, como se todos estivessem participando de uma grande antecipação coletiva de algo que pode se tornar lendário. Outro ponto de especulação envolve a própria decisão de Marinho, que precisaria avaliar cuidadosamente a proposta do Remo em relação a outras ofertas de clubes de grande porte. Rumores indicam que seu entorno estaria analisando a estrutura do clube, o projeto esportivo e a visibilidade que ele teria ao vestir azul e branco. A escolha, caso ocorra, seria estratégica, não apenas para o jogador, mas também para o clube, que busca transformar sua imagem e atrair atenção nacional. A movimentação sugere que o Remo estaria construindo um projeto ousado e ambicioso, visando não apenas reforçar o ataque, mas também transformar sua identidade e protagonismo no futebol brasileiro, mostrando que está disposto a competir com clubes de expressão maior e a investir pesado em talentos reconhecidos. As especulações se estendem também para a temporada, pois a presença de Marinho poderia mudar completamente a dinâmica das competições em que o Remo participa.
Comentadores esportivos sugerem que o clube teria uma força ofensiva inédita, capaz de decidir jogos importantes e gerar grande repercussão na mídia. A expectativa alimenta uma narrativa de transformação, na qual a chegada do atacante simboliza um novo capítulo na história do clube, com possibilidade de recordes, conquistas e momentos memoráveis para torcedores. É um cenário que mistura sonhos e realismo, pois mesmo sem confirmação oficial, a simples possibilidade de Marinho reforçar o Remo já cria debates táticos, projeções de gols e conjecturas sobre como ele se encaixaria no elenco atual. A repercussão entre os torcedores é outro elemento fascinante da especulação. Redes sociais se enchem de análises, vídeos de melhores momentos do jogador e discussões sobre como ele poderia impactar o clube. A narrativa cresce com cada comentário, cada postagem, cada rumor de bastidores, reforçando a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. O clima de expectativa é intenso, misturando esperança e ansiedade, e todos os sinais apontam para a possibilidade de uma contratação que, se concretizada, se tornaria um marco na história recente do Remo, elevando o clube a um patamar de relevância nacional e transformando a temporada em um verdadeiro espetáculo de expectativas e emoções. Por fim, mesmo sem confirmação oficial, a história de Marinho e do Remo já é tratada como um dos grandes rumores do futebol brasileiro, um daqueles movimentos que prendem a atenção de torcedores, especialistas e mídia. Cada detalhe, desde negociações discretas até sinais de interesse público, alimenta a especulação e cria um clima de suspense envolvente. Se concretizada, a contratação poderia redefinir a trajetória do clube, posicionando de maneira inédita no cenário esportivo e consolidando Marinho como símbolo de ousadia, investimento e talento, capaz de transformar não apenas o ataque do Remo, mas toda a percepção sobre sua capacidade de competir e surpreender no futebol nacional. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! A movimentação em torno da possível chegada de Marinho ao Remo também provoca reflexões sobre o impacto psicológico que um jogador do seu calibre poderia gerar no elenco e na torcida. Rumores indicam que a simples perspectiva de ter um atacante experiente, reconhecido nacionalmente capaz de decidir partidas sozinho, poderia elevar o moral do time de forma inédita, criando uma atmosfera de confiança e ambição, algo que muitas vezes é tão decisivo quanto habilidades técnicas. Por outro lado, especialistas apontam que a adaptação de Marinho ao ambiente do clube exigiria cuidado, pois todo jogador de alto nível carrega expectativas enormes e precisa de suporte para se encaixar taticamente e emocionalmente, sem que sua presença cause desequilíbrios ou tensão entre os atletas. A especulação também envolve a possibilidade de que o atacante se torne uma referência não apenas dentro de campo, mas fora dele, influenciando jovens talentos, promovendo treinos mais intensos e instigando a competitividade saudável no elenco, algo que a torcida e a diretoria enxergam como extremamente positivo. A expectativa, portanto, vai muito além de gols e resultados imediatos. Trata-se de um projeto que poderia transformar a cultura do clube, elevando o padrão de profissionalismo e exigência técnica de maneira inédita. Além do impacto interno, o rumor da chegada de Marinho ao Remo provoca uma onda de atenção midiática que se espalha pelo Brasil. Programas esportivos, comentaristas e influenciadores digitais discutem incessantemente cada detalhe da negociação, analisando desde supostos valores de contrato até estratégias de marketing e repercussão em campeonatos nacionais. Rumores dão conta de que a presença de Marinho poderia elevar consideravelmente a audiência de jogos transmitidos, gerar novos contratos de patrocínio e até atrair torcedores de outras regiões para acompanhar o clube, algo que reforçaria o conceito de investimento estratégico de longo prazo. A especulação sugere que, se a contratação se concretizar, o Remo não estaria apenas adquirindo um jogador, mas criando uma narrativa midiática poderosa que fortaleceria sua marca, aumentaria a presença nas redes sociais e consolidaria a equipe como protagonista em debates esportivos de grande visibilidade. É a típica situação em que futebol e marketing se encontram, e cada rumor reforça a sensação de que estamos diante de um movimento capaz de redefinir o patamar do clube, tornando Marinho um símbolo de ousadia e ambição. Por fim, a possibilidade de Marinho vestir a camisa azul e branca do Remo abre espaço para uma especulação ainda mais ousada sobre o futuro do futebol local. Alguns analistas imaginam que, caso a contratação se confirme,
o clube poderia iniciar uma sequência de movimentações estratégicas para formar um elenco capaz de competir de igual para igual com times de grande expressão nacional, criando um ciclo de competitividade e visibilidade que há muito tempo não se via. Rumores de bastidores apontam que o investimento em Marinho seria apenas o primeiro passo de um projeto mais amplo, envolvendo reforços, infraestrutura e estratégias de longo prazo que visam consolidar o clube em nível nacional. A torcida, já empolgada, projeta campanhas históricas, momentos de glória e até partidas memoráveis em que o atacante poderia decidir jogos importantes. Enquanto isso, os rumores seguem circulando, cada vez mais intensos, e a narrativa de que Marinho poderia ser a peça central de uma revolução no Remo se fortalece a cada dia, transformando expectativa em esperança, e simples boato em uma das histórias mais comentadas do futebol brasileiro recente. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.